A paz do Senhor, juvenis, prazer estar com vocês aqui neste dia para aprendermos um pouco mais o assunto da lição 9 da revista dos juvenis da CPED. Vamos falar sobre consumismo e minimalismo. Eu me chamo Tainara. Eu me chamo Eliselma. Eu me chamo Igor. E eu me chamo Alisson. E estamos muito felizes de estar ministrando esse assunto para vocês. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui em Cariacica, no Espírito Santo, Brasil. Queremos saber de onde você está nos assistindo. Coloca aqui no chat ou nos comentários, você que nos assiste pela primeira vez, que não é membro da nossa igreja ainda, de onde você nos assiste, que a gente quer conhecer você. Sejam bem-vindos, tá bom? Comenta, curte, compartilha esse vídeo com muitas pessoas para que as pessoas conheçam as boas novas do Evangelho. Igor, hora para a gente começar? Oro sim. Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula, mais essa oportunidade e pedimos, meu Deus, porque nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor. Nos ajude a crescer na graça e no conhecimento e pedimos que o Senhor venha trabalhar na mente e no coração de cada um que está ouvindo essa aula. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, juvenis, eu sou a Maria Eduarda e a leitura bíblica de hoje se encontra no livro de Mateus, nos versículos de 19 a 33, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Ou o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário que andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de tais coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Tchau, juvenis. Bom, não é novidade para ninguém que a nossa sociedade tem tido problemas emocionais seríssimos. Não é novidade para ninguém que a nossa sociedade vive uma prática de consumo completamente irregular. Então, para entrarmos com tudo nesse assunto, Eliselma, fala pra gente, o que é o consumismo? O consumismo nada mais é do que a compra excessiva, né? Sem pensar se é necessário comprar ou não. A pessoa já compra porque ela quer, simplesmente. Eu vi, gostei, comprei. Ou porque ela vê outras pessoas também com aquilo, né? Ah, a pessoa tem, então é muito bonito, então eu também quero. E ela se deixa ser levada por isso. Muitas vezes a pessoa tem a necessidade de comprar, até mesmo para ela ser aceita em grupos, né, por outras pessoas do convívio dela, e ela não se sente pertencente àquele meio, e ela faz compra de coisas achando que assim ela é aceita. Isso fala muito da identidade, né? A pessoa não consegue se ver em Deus, a necessidade que Deus deu para nós. Então, quando ela faz isso, ela fica perdida em meio a esse consumismo desenfreado. Quem nunca, né, gente, viu pessoas ou já esteve nessa posição de querer comprar algo só porque alguém tinha? Por exemplo, nós precisamos do celular. Tem calculadora, tem agenda,
tem formas de comunicação no celular, nós precisamos. Mas a gente necessita de um iPhone 16 Pro Max última geração? Essa é uma das diferenças entre você ter o que você precisa ou aquilo que você deseja. O consumismo, né, vai colocar o desejo acima da necessidade, vai desequilibrar essa relação entre necessidade e desejo e vai fazer com que as pessoas que estão aí suscetíveis a essa prática se tornem compradoras compulsivas. É uma pessoa que não consegue ter só um par de sapato, nem eu consigo. Na verdade, a pessoa ela não consegue ter a quantidade que ela precisa, né, de sapato. É 2 tênis, não. Não, ela quer ter vários modelos da Adidas, Nike, Jordan. Ela quer ter salto assim, salto assado, tudo parecido, mas para ela tem muita diferença, porque na cabeça dela, ela precisa ter aquele que a famosa comprou, ela precisa ter aquilo que a fulana, a amiga dela, tem também. E essa questão do consumir, né, porque o outro tem, acaba que faz a pessoa fazer muita compra. Se eu compro muito, eu preciso de mais dinheiro. Se eu preciso de mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais. E isso cada vez vai nos levando mais e mais para longe do Senhor, daquilo que Ele nos ensina. Sim. O problema do consumismo, já que nós estamos falando sobre o que é tirar Deus do centro. E você colocar os seus desejos no centro das suas compras. Então, se Deus é o centro, porque a palavra de Deus diz, né? Por tudo que você deve fazer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é colocar Deus no centro, mas quando a gente tira e coloca outras pessoas, coloca o nosso ego, coloca a nossa vida, tudo mais é desestabilizado. Quando Deus está no centro, Ele não compete com o seu trabalho, Ele não compete com os seus estudos, Ele não compete com a sua vida em nenhuma área, tudo está equilibrado. Mas quando você tira Deus no centro e coloca outra coisa, por exemplo, o consumo no centro, a sua vida vai virar uma desordem. Por quê? Um pai de família que tem aí na sua casa essa prática consumista, ele vai precisar trabalhar muito, logo ele não estará em casa. Então ele não dará atenção para os seus filhos não serão saudáveis emocionalmente e espiritualmente também não, porque ele vai estar muito cansado para vir na igreja. E aí, gente, é uma bola de neve, é problema atrás de problema. Entende que o consumismo não é um problema pequenininho? É um problemão? Em 1 Timóteo 6,10 fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que elas simplesmente seguem exatamente o que está aqui, né? Na cobiça de conseguir pagar aquilo que elas consomem, né? As compras que elas fazem, elas arrumam outro emprego e nunca está satisfeito, sempre está devendo, sempre quer mais. Então, é o que a Tainara falou, né? Acaba virando uma coisa desenfreada, uma desorganização na vida da pessoa. E vocês precisam entender a importância de tratar sobre isso agora que vocês são juvenis e estão começando aí a vida financeira de vocês, porque a nossa sociedade, o desejo, o intuito dela não é que vocês enriqueçam de forma sábia, de forma prudente, que vocês sejam aí pessoas que sabem lidar bem com o dinheiro com vocês. Por isso que todos os apelos das propagandas, do marketing, é para que a gente consuma, né, Igor? Pois é, e acontece que a palavra de Deus vai nos ensinar em Colossenses capítulo 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Dentre outras coisas, a avareza, que é idolatria. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que, como a Tainara disse, tira Deus do centro e coloca o dinheiro. Ou, nesse caso, os bens materiais, riquezas, consumos. E isso é não só uma atitude que vai ter consequências nessa vida, é uma atitude que nos leva a uma eternidade sem Deus. Acontece que a avareza é um pecado e a gente não pode deixar isso entrar na nossa vida. Se Jesus promete pra gente 100 vezes nessa vida, além do porvir, ou seja, o céu, viver distante de Deus, viver no pecado, ou nesse caso na avareza, quer dizer 100 vezes menos nessa vida e uma eternidade sem Deus. Então a gente tem que vigiar para não cair nesse tipo de atitude.
É verdade, Igor. Inclusive, a nossa sociedade, ela vive movida a isso, né? É importante vocês entenderem isso neste momento que vocês estão iniciando a vida financeira de vocês, juvenis, porque o intuito da publicidade, da propaganda, do marketing, não é que vocês se tornem pessoas prósperas, pessoas com a vida financeira organizada. É que vocês comprem, independente de como vocês irão comprar, né, Igor? E uma coisa que a palavra de Deus também nos ensina como crentes é que a gente não deve se conformar com os padrões desse mundo, mas antes sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso se dá pelas nossas atitudes piedosas, como oração, leitura, frequentar a igreja, assistir a EBD. Mas agora, acontece que o diabo também tem suas ferramentas para que a gente tenha a mente transformada e se conforma com os padrões deste mundo. E uma das principais hoje em dia é isso daqui que está na minha mão, que é o celular, ou então a questão da publicidade em qualquer lugar que você vai. Acontece que você está o dia inteiro vendo alguma coisa, vendo uma pessoa materialista ou atitudes consumistas, e isso são coisas que não agradam a Deus, estão distantes de Deus. O problema é, isso vem em massa, isso vem em grandes quantidades. Isso acaba sendo uma ferramenta do inimigo para que molda a nossa mente. A gente acaba se acostumando a ver o tempo todo pessoas cheias de riquezas, o tempo todo pessoas materialistas, o tempo todo você vai assistir alguma coisa, tem alguma publicidade, ou então a própria coisa já está ensinando algo de errado, e pelo fato da gente estar constantemente em contato com isso, a gente acaba se acostumando, a gente acaba se moldando por meio exatamente da publicidade errada. E o apelo do nosso século é os desejos, é focar naquilo que você sente. Então, se vocês fizessem faculdade de publicidade e propaganda, a primeira matéria que vocês iriam estudar é isso. Você entender que o apelo não é mais ao produto, mas sim ao desejo do cliente. Então, quando alguém quer vender uma xícara, ela vai falar, essa xícara é muito boa, essa xícara é bonita, é feita por uma pessoa legal, ela é toda estruturada. Não, o apelo é, você precisa de uma xícara. Uma xícara atende aos seus desejos, vai te fazer sentir assim e assado. Então, mudou. Agora você, o seu desejo é o centro da venda. Por isso que tudo que aparece no Instagram parece que a gente precisa. Por quê? Tá apelando aos nossos desejos mais preciosos, né? Inclusive, nós temos... Quem não tem um telefone em casa? Quem não tem um telefone sobre a mesa? Olha como é que o sistema trabalha para que a gente consuma. O telefone o tempo todo registra aquilo que a gente fala. Você pesquisou no Google. Caminhonete 4x4. Você nunca pesquisou isso. No seu Instagram vai aparecer o quê? Caminhonete 4x4. Tênis Adidas. Vai aparecer tênis Adidas e vai começar, tá, pra você, jogando pra você toda hora, pra que você compre. Então, você precisa entender que a nossa sociedade todinha está trabalhando em favor disso, que a gente consuma. De fato, a gente vive nesse ciclo aí consumista, onde tudo é feito para que a gente consuma. Enquanto a publicidade, o marketing, a propaganda não vende mais o produto, vende o desejo. Então, ele incita você a ter o desejo por aquilo. Então, se fosse vender essa caneta, eu não ia falar, é um produto resistente. Nada disso. Hoje, o apelo é, você precisa dessa caneta. A sua escrita, ela vai ser perfeita, vai se sobressair ao dos outros. Então, é sempre um apelo ao nosso eu. Por isso que a gente sempre tem vontade de comprar. Porque a gente não olha mais a necessidade, mas sim o desejo que aquele produto vai gerar em nós. Inclusive... muitas pessoas hoje, a Eliselma mesmo sabe, né? Elas não conseguem não comprar, né, Eliselma? Sim. Muitas vezes as pessoas são impulsionadas à compra até para aliviar uma dor que ela sente, né? Seja pela o que a gente já falou aqui, necessidade de aprovação, ou até mesmo uma dor que ela acha que alivia. É como se fosse mascarar aquela dor, né? Eu vou me ocupar da compra para que eu não sinta essa dor. Então, ela acaba consumindo exageradamente e nunca que aquela dor é aliviada, porque, na verdade, isso não é algo que é real, né? Para ela é uma ilusão. Então, aquilo que é ilusão não supre necessidade.
Então, em síntese, o consumismo tira Deus do centro, coloca a necessidade do homem no centro e é causado por falta de identidade, apelos midiáticos, falta de estrutura emocional equilibrada e também, às vezes, para que a pessoa tenha uma dor não tratada e busca, né, Elisselma, cobrir isso com as compras, né? Então, esse sentimento que essa pessoa tem é assim, ó. Teatro, às vezes um almoço com os amigos e livro, com certeza. Comprei muita coisa. Eu me sinto tentada a comprar roupa. Eu compro bastante, mas é só quando eu gosto muito mesmo. Aí Lógico, quando eu acho uma roupa que eu gosto, eu me empolgo, saio comprando um monte. Às vezes eu nem uso. Teve um mês que meu cartão de crédito veio R$2.000. Alisson, esse é ou não é o cenário dos juvenis? E me fala aí, é possível resistir? Sim, realmente é o cenário dos juvenis. E a gente sempre está querendo comprar muitas coisas para poder suprir uma necessidade que a gente nem mesmo conhece. Me fala aí, Alisson, quais são as coisas que a sua geração mais gosta de comprar? Qual é o desejo, assim, da galera? Fala aí uns exemplos. Tudo que está relacionado a estilo, posso falar, né? Tudo que está relacionado a estilo. Tudo que está relacionado a tecnologia. E tudo que está... Acho que só essas duas coisas que eu posso imaginar aqui agora. Que é as coisas mais importantes. Por quê? Por causa que elas querem aparecer. Elas querem mostrar o que elas têm. Mas como é que a gente faz para poder vencer, resistir a essas coisas? É muito simples. É com o Espírito Santo. É a ajuda de Jesus Cristo. A gente não consegue sair de um desejo tão forte por causa da nossa natureza pecaminosa e também por causa das armadilhas de Satanás, que ele usa dessas coisas, desse tanto de conteúdo para a gente poder consumir, tanto de objeto para poder consumir, que acaba a gente caindo nessas armadilhas. E a única forma da gente sair, a única forma da gente escapar é com a ajuda do Espírito Santo. Ele pode nos ajudar. É só a gente querer e também nos deixar que ele faça isso em nós. Então, quando a gente está com muita vontade de querer comprar uma coisa, parece uma coisa inimaginável, uma coisa, um desejo surreal, assim, se a gente pedir para a ajuda do Espírito Santo, ele vai nos ajudar com certeza. Até porque uma parte do fruto do Espírito é exatamente esse, o domínio próprio, ou então temperança, que é quando a gente não cede a esse tipo de tentação, esse tipo de desejo. Na verdade, uma das lições lá do livro de Provérbios é que melhor do que um guerreiro que conquista muitas cidades é um homem que domina a si mesmo. Então acontece que, como Alisson disse, Deus está totalmente interessado em nos ajudar a vencer esse tipo de desejo nosso, ou no caso, esse tipo de desejo consumista que vai fazer o mal a gente. Muito bem, Igor. Mas será que os juvenis sabem a diferença, então? Será que eles conseguem identificar a diferença de um desejo, de uma necessidade? Como que eles lidam com isso? Vamos ver. Estamos aqui com o nosso juvenil, Pedrinho, você sabe a diferença entre consumismo consciente e excessivo? então, consumismo consciente é aquele que você compra as coisas e você tá comprando elas porque você realmente necessita delas. E já o excessivo é que você começa a comprar descontroladamente coisas que não vão te ajudar em nada, não são necessárias. Você fica gastando dinheiro à toa. Ok, e você sabe a diferença de necessidade e desejo? Então, a necessidade é algo que vai atender algum problema seu, uma solução. Agora, o desejo é algo que só vai preencher, assim, uma vontade sua. Estamos aqui com o nosso juvenil, Manu, você sabe a diferença entre consumo excessivo e consumo consciente? Consumo excessivo é quando, tipo... Eu não vou conseguir falar como... É quando, tipo... A gente extrapola. Extrapola, né? Tipo, extrapola... Consumo excessivo é quando nós ultrapassamos o limite do que... não é permitido, mas quando nós ultrapassamos o limite. O consumo consciente é quando nós somos minimalistas. E o consumo extrapolado é quando a gente... Consumo excessivo é quando a gente extrapola o limite.
Qual é a diferença entre necessidade e desejo? Nossa. Necessidade é algo que precisamos, desejo é algo que queremos. Muito bem, Manu, é isso aí. Olá, juvenis. Vamos pensar um pouco hoje sobre a ideia do consumismo exagerado. Os cristãos precisam estar cheios de contentamento para poder estar contente com tudo quanto eles têm e são. Nós não podemos desenvolver aquele comportamento hedonista que nós somos levados a desejar coisas simplesmente porque a gente quer ter aquilo, independente do custo daquilo vai custar, e às vezes nós estamos dispostos a pagar muito mais do que vale para uma coisa que é fruto simplesmente do nosso desejo. Talvez aquela definição de desejo e necessidade possa nos ajudar. O desejo é quando você alimenta um sentimento por possuir algo, independente daquilo ser útil ou não para você. O desejo talvez seja um sonho, uma ideia, um gosto ou uma curiosidade a ser satisfeita. A necessidade é aquilo que você não vive sem. Você não vive sem almoçar, sem jantar, sem dormir, sem ter uma casa. Então, você vai trabalhar para alimentar essas coisas de forma equilibrada. Muitas pessoas, até mesmo para comer, exageram e gastam dinheiro com comidas caríssimas, enquanto uma comida mais simples, né, ou até melhor e mais nutritiva e mais barata estaria à disposição. Então a gente precisa manter uma vida simples, que agrade a Deus. Nós não podemos ser tomados por essa cultura consumista. Nós não podemos avaliar a vida como o mundo avalia. A moda, a cultura, as ideias, os conceitos do mundo não devem reger a nossa vida. O cristão não deve, de forma alguma, ser alguém extravagante, ser alguém que mostra que ele é um consumista, que ele é escravo dessa cultura consumista e hedonista e ele só vive para satisfazer seus desejos. O cristão é alguém renegado, é alguém disposto a servir e abençoar os prósperos, é alguém disposto e generoso para ajudar a obra de Deus. Então ele é alguém que tem os seus gastos, ele pode ser próspero, ele pode ter coisas boas, mas tudo isso não toma seu coração, ele não vive em função disso. Por quê? Porque ele vive tão somente para agradar a Deus. Diz a Bíblia que tudo que a gente fizer, seja por palavras ou por obras, nós devemos fazer no nome de Jesus. Também Paulo diz em 1 Coríntios 10:31 que tudo quanto nós fazemos, quer comer, quer beber ou qualquer outra coisa que nós devemos fazer tão somente para a glória de Deus. Que esses princípios possam nortear a nossa vida. Deus abençoe vocês. Como vocês viram, então, existe uma distinção entre aquilo que a gente consome conscientemente e aquilo que a gente consome de forma desenfreada. Eliselma, hoje até a IA trabalha a favor do consumo exagerado, né? Sim. Na verdade, o mundo virtual e o real, eles andam juntos, mas ao mesmo tempo separados, né? As pessoas, pela questão de ser iludidas pelo consumismo, né, elas acabam misturando as coisas e fazendo essa bagunça aí na cabeça. Então, por exemplo, quando a pessoa vai lá para as mídias sociais e fica olhando, assistindo, né, lá não é mostrado, na verdade, o processo para chegar ao resultado. Lá só mostra a etapa final, que é o resultado, tudo pronto, bonito, lindo, né? Mas o processo, qual processo essa pessoa passou para chegar a alcançar o que ela tem hoje? Como que ela fez o que ela sofreu, o que ela passou, né? Qual foi o real processo? Ela não foi direto ao resultado. E quando as pessoas assistem lá, saem do mundo real, vão para o virtual e elas começam a olhar para a vida delas e não ver tanto resultado como aquelas pessoas que ela está assistindo. E ela começa a menosprezar a vida dela. Ela começa a não ver tanta... na minha vida não tem graça, minha vida não tem cor, a minha vida não tem resultado. E ela começa a depreciar ela mesma. E então, a questão de você só ver resultados, isso não está de acordo até mesmo com a palavra. Porque a palavra diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. O plantio, ele fala de um processo, né? Então, se você planta, você tem que aguardar. Então, tem todo um passo a passo. E tudo que é ganho imediato, que as mídias mostram, né? Que é só o resultado, ela mostra o quê? O ganho imediato, que é o resultado.
Então, o ganho imediato, ele nada mais é do que uma ilusão. Não existe, é uma mentira. Né? E acaba fazendo com que a gente acredite na mentira, como se a mentira fosse uma verdade. A nossa geração é conhecida como a geração fast food, né? A gente não tem mais paciência de preparar algo para comer, de esperar o tempo certo das coisas. A gente quer um lanche rápido e fácil. Acho que deve ser o ápice de pesquisas aí de receitas, é isso. Lanches rápidos e fáceis, ou você vai numa lanchonete e resolve tudo, e está demorando demais, a gente quer reclamar. E isso se aplica em diversos outros aspectos, inclusive nas redes sociais, né? A gente vê as pessoas que são perfeitas e a gente quer ser como essas pessoas, e a gente pensa que a gente vai ir dormir hoje e acordar amanhã e vai ser assim. Porque é isso que a mídia vende, né? A imagem que as pessoas passam é que foi fácil, é que elas possuem aquilo de forma justa, lícita, mas quando a gente vai olhar por trás, muitas vezes não é. É uma foto cheia de Photoshop, é uma vida toda desestruturada, é um dinheiro que não tem caminhos lícitos para chegar, e aí a gente se cobra porque a gente vê algo que não é real. Tipo assim... Você já parou para perceber que em todas essas propagandas as pessoas estão felizes? Mas será por que elas não colocam um pouquinho de realidade de vida nessas propagandas? Por que não aparece uma pessoa de verdade dizendo que tal produto é ruim, ou que é caro, ou até que vai fazer mal na vida das pessoas, ou seja, vai afetar a saúde delas? E será por que essas propagandas são tão bem feitas com várias músicas, cores diferentes e exuberantes, pessoas bonitas e tão bem arrumadas? Bom, o motivo é simples. Isso tudo é para causar um efeito de hipnose na vida das pessoas, ou seja, os telespectadores, que quando menos perceber, elas já estão comprando o produto ou até já estão com o produto em mãos. As pessoas que fazem essas propagandas são bem inteligentes, ao ponto de usar estratégias, tanto verbais e não verbais. Frases icônicas que são usadas diversas vezes são, por exemplo, divide 10 vezes sem juros, ou compre hoje e pague só tal dia. Desse jeito, eles atiçam o desejo de consumo, porque o objetivo final deles é que vocês comprem cada vez mais e mais. Com certeza, é claro, eles ficam cada vez mais e mais ricos com isso. Por isso que nós cristãos precisamos estar sempre bem atentos aos nossos desejos, fazendo as seguintes perguntas e reflexões. Será que realmente eu preciso disso? Será que isso vai fazer bem para a minha saúde? Será que eu preciso comprar exatamente este mês? Será que eu já não tenho isso lá em casa? E por aí vai. Porque em meio à nossa sociedade, cada vez mais as pessoas estão com o desejo de ter. O desejo vai além do querer ou precisar, já é inconsciente. Por isso que nós cristãos precisamos ter muito cuidado com isso, pois consumir e comprar coisas exageradamente e sem precisão é pecado. E isso, infelizmente, pode te levar a vários problemas mentais e até levar você, meu caro juvenil, à ruína. Então, entenda, juvenis, quando vocês estiverem assistindo uma propaganda, que eles não estão querendo vender o produto muitas vezes, mas sim instigar em você um desejo por ter aquilo. Então, você precisa saber discernir aí o que está sendo passado e ver se você realmente tem necessidade daquilo. Acontece que isso daqui na minha mão nada mais é que uma caixinha mágica que solta luzinha e faz barulho. E a maioria dessas luzinhas e barulhos que vem pra gente são mentiras. Não são situações verdadeiras. Por exemplo, a questão do Photoshop ou da edição, ou como a irmã falou, de todo o processo para a pessoa chegar lá. Então, uma dica muito valiosa que o pastor Jairo, aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, deu recentemente, é que o crente tem que olhar para tudo com desconfiança. Porque a maioria das coisas que a gente vê por aí é simplesmente mentira. É interessante, Igor, você citar isso por causa que muitas das coisas que a gente vê aí na internet, que parece ser legal, na verdade é só, realmente, como a Tainara falou, uma forma da gente consumir aquilo, mas isso não vai literalmente suprir nossas vontades. Eu lembro que antes de eu me converter, né, pro cristianismo,
eu sempre ficava vendo as pessoas, tal pessoa tá com aquilo, nossa, tal pessoa é aquilo, tal pessoa comprou aquilo, outro. E eu ficava com uma certa vontade de ter aquelas coisas e às vezes eu até conseguia ter aquela coisa, mas isso não supria a minha vontade, isso não supria meus desejos, isso não saciava a minha vontade, isso não saciava os meus desejos. Então, é interessante falar isso por causa que muitas das vezes é só uma distração que Satanás coloca na nossa vida para tentar nos afastar, como fala em Timóteo, nos desviar da fé também. E muito importante isso que você falou, Alisson, porque tanto que tem tudo quanto que tem nada, sem Jesus, ele nunca vai ter contentamento. Sim. A palavra de Deus diz, né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto a ter fartura, quanto estar na pobreza, quanto estar em ambientes que são confortáveis, quanto em ambientes que não são confortáveis. Paulo ele vai dizer isso, né? Eu estou feliz, eu estou contente de todas as formas. Eu encontrei contentamento em Cristo Jesus, nada me falta. E ele vai dizer isso estando preso. Ou seja, estando cerceado de toda a sua liberdade e de muitos prazeres. Porque ele estava contente em Cristo Jesus. Ele entendia que essas coisas aqui da terra não satisfaz o vazio da nossa alma. Apenas Jesus Cristo pode satisfazer esse vazio. E que é o consumismo, senão uma busca desenfreada por preencher esse vazio que existe em nós, que só Jesus pode ocupar, transformar, libertar. É interessante sobre Paulo, que Paulo é o maior exemplo de pessoa que não era consumista. Paulo fala em uma das suas cartas que para a gente não se prender às coisas terrestres, mas sim às coisas eternas. Elas sim valem a pena, elas sim valem muito a pena. Então, juvenis, nós que sempre estamos querendo agradar os outros, agradar a nós mesmos, agradar nossas próprias vontades, as nossas ambições, né, o nosso ego, aumentar o nosso ego, que a gente lembre desse texto. Não vamos nos prender às coisas terrenas, às coisas terrestres, porque elas vão passar, elas são como um sopro. Agora as coisas eternas não. Até depois da morte elas vão existir. Então, já entrando com essa fala do Alisson no nosso terceiro ponto sobre o minimalismo. Porque, entendam, o que a gente está dizendo aqui não é que as pessoas não podem ter bens e não podem comprar coisas, mas que elas devem ser moderadas. Nós, cristãos, somos chamados a viver uma vida de moderação em toda a nossa forma de viver. Provérbios 21:20 vai aparecer na sua tela, diz assim: o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Ou seja, são pessoas que consomem demais, assim que chega o dinheiro na conta, ele já gastou. Assim que o seu pai te dá o dinheiro, você já consumiu. Você não separou o seu dízimo, não separou a sua oferta, não separou o seu voto, não separou um dinheiro para o futuro, para uma reserva de emergência, não. Você viu aquela bolsa e você comprou mesmo você tendo muitas outras bolsas. A palavra de Deus e a lição, ela traz como opção aí o minimalismo como um modo de vida. Lisselma, fala um pouquinho pra gente sobre o minimalismo. Eu estou lendo um texto aqui enquanto a Tainara estava falando, em 1 Reis 17, a partir do verso 4, diz assim: beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Aqui está falando de como Deus sustentou ali um servo, né, diante de uma orientação que o Senhor tinha dado. O Senhor sustentou ele com coisas básicas, né? Deus não vai nos deixar faltar, nunca, né? Às vezes falta aquilo que a gente quer, do nosso jeito. Mas nós não iremos morrer por causa de algo que nós não tivermos. Ele vai nos manter, vai nos sustentar. Então, eu até anotei aqui, para mim não esquecer, Deus não deixa faltar nada a nós. Ele dá na medida exata da nossa necessidade. Então, não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu necessito, é aquilo que eu preciso.
Então, o minimalismo, ele vem falar disso. Aquilo que supre a necessidade, igual a Tainara falou também, com equilíbrio, né? Então, tudo que é ou muito ou pouco demais também saiu do equilíbrio. E a gente precisa vigiar, de acordo com o que está lá em Gálatas, o domínio próprio, né? Se a gente souber exercer o domínio próprio, nós vamos conseguir esse equilíbrio. Então, segundo a revista, o minimalismo é uma proposta para o cotidiano das pessoas de buscarem consumir o mínimo possível, né? A terem o mínimo segundo a sua necessidade. E como a Selma bem disse, tudo que é demais faz mal, né? Tudo que não tem o domínio próprio vai ser mal. O minimalismo também, em seus extremos, é um problema. Porque no minimalismo, e principalmente esse que vocês estão vendo na internet, que tem crescido muito, essa vertente minimalista, há um desapego material excessivo. E as pessoas começam a ficar problemáticas, porque elas começam a se desfazer tanto de suas coisas, que elas acabam não dando atenção às pessoas que estão em sua casa e precisam daqueles bens também. As pessoas estão tão aí envolvidas nesse minimalismo excessivo que ela começa a julgar as pessoas que têm bens como se as pessoas que têm bens estivessem erradas. Mas a palavra de Deus não condena nós termos bens. Ela diz que nós devemos ter de forma sábia. Por isso que em 1 Timóteo 6,17, Paulo ele vai dar a instrução para os ricos. E ele fala, aos ricos, façam isso, isso e isso. Então, não é a vontade de Deus que nós sejamos pobres, não é isso, mas que nós sejamos sábios. Então, as pessoas que também costumam viver nessa prática do minimalismo, elas tendem a ser autojustiça. Começa a apontar os outros, você tem demais, eu sei viver bem, como se ela fosse superior ao consumista, né? Porque ela tem poucas coisas, não sabendo ela que ela também está indo para um caminho muito perigoso. Trazendo também um pouquinho aqui a questão do valor e do preço, né? Então, só trazendo uma simbologia, um exemplo. O minimalismo seria aquilo que tem valor e o que tem preço seria o consumismo, né? O que é ter preço? Preço é tudo aquilo que o dinheiro compra. Tudo aquilo que o dinheiro comprar, né? E as pessoas hoje, elas estão muito focadas nisso, tudo que o dinheiro compra. Hoje eu estive conversando com uma pessoa que ela trabalha muito, ela está doente de tanto trabalhar. A pessoa ela não percebe que ela está trazendo uma dor para ela, quando ela foca naquilo que o dinheiro pode comprar. E essa mesma pessoa, ela reclamou que ela não tem pessoas que apoiam ela não tem amigos verdadeiros. E eu expliquei para ela, né, que o que tem preço, o dinheiro compra. Mas aquilo que não tem, aquilo que tem valor, o dinheiro não compra. Então, o que tem valor? O que tem valor é os nossos pais, as amizades que nós temos, o nosso relacionamento com o Senhor, nosso caráter, nossas responsabilidades. Isso são coisas que o dinheiro não compra. Então, a gente precisa saber separar bem, né? E a questão do minimalismo, ele traz isso para a gente, né? Dá valor àquilo que tem valor e não àquilo que tem preço. E nesse assunto muito legal, Juvenis, de dinheiro, consumismo, minimalismo, vamos falar de uma forma muito boa da gente lidar com o dinheiro. Ofertando. Uma forma, inclusive, da gente tratar o nosso coração em relação à avareza. Está aparecendo na sua tela os métodos de pagamento. A gente tem também o projeto dos 1000 valentes para comprar esse terrenão maravilhoso com campo, com sala para as crianças, para a glória de Deus. Então, vamos ofertar com alegria.
aí, juvenis, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um quiz. Espero que vocês tenham estudado a lição para responder todas as perguntas de forma correta. Vamos lá? Pergunta número 1. O que é consumismo? Letra A. É a prática de consumir de modo exagerado produtos alimentares. Letra B. É a prática de comprar de modo exagerado bens que são necessários. Letra C. É a prática de comprar de modo exagerado bens que não são necessários. Ou letra D. É a prática de acumular coisas desnecessárias mesmo quando não se tem espaço. E tempo na tela. E tempo esgotado. E para quem respondeu a letra C, está correto. É a prática de comprar de modo exagerado bens que não são necessários. Pergunta número 2. Segundo a lição, é possível resistir aos apelos do consumo? Letra A. Sim, pois nós temos o Espírito Santo que habita em nós para nos ajudar. Letra B. Não, pois o inimigo vem com estratégias muito sutis que quando menos vemos, nós já gastamos com algo que não devíamos comprar. Letra C. Não, pois a sociedade já estabeleceu uma cultura de consumismo muito forte entre nós. Ou letra D. Nenhuma das alternativas anteriores. Tempo na tela. E tempo esgotado, e a resposta correta é a letra A. Sim, pois nós temos o Espírito Santo que habita em nós para nos ajudar. E pergunta número 3. Por que devemos resistir ao consumismo? Letra A. Para que não fiquemos pobres. Letra B. Para que não sejamos enredados pela cobiça perversa e ganância de querer sempre mais. Letra C. Pois isso pode nos levar à ruína. Ou letra D. Todas as alternativas estão corretas. E tempo esgotado, e a resposta correta é a letra D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. E para a nossa quarta e última pergunta, o que é preciso para decidir melhor o rumo dos recursos que Deus nos dá? Letra A. É preciso sabedoria e equilíbrio. Letra B. É necessário muito dinheiro para não ficar endividado. Letra C. É necessário de muito espaço em casa para ter aonde guardar as nossas coisas. Ou letra D. É necessário de termos bastante conhecimento sobre gestão financeira. Tempo na tela. E tempo esgotado, e a resposta correta é a letra A. É preciso sabedoria e equilíbrio. E foi isso, juvenis! Espero que vocês tenham respondido aí no chat e todas as respostas de forma correta, ok? Então foi isso e tchau! Amém! Deus abençoe suas ofertas. E concluindo, então... Eu vou trazer para vocês só algo que eu converso muito com meu filho. Eu falo para ele que enquanto a gente está aqui na Terra, nós conseguimos acessar o mundo espiritual. Nós conseguimos desfrutar da presença do Senhor, nós conseguimos estar com Ele a hora que a gente quiser, o tempo que a gente quiser. E é até bom para que a gente se familiarize, né, com esse mundo. Mas uma vez que a gente saia daqui e vá para lá, nós não conseguimos mais voltar aqui e ter acesso. Então, se a gente tem que lidar com o consumismo, que a gente faça isso de maneira responsável e que honre o nome dele. Porque tudo que temos não é nosso, é dele. É ele que nos dá para que a gente administre. O Senhor, juvenis, chamou eu e você para sermos mordomos dos bens dele, que estão aqui no nosso cuidado. A gente precisa organizar, tratar e cuidar de forma sábia com aquilo que temos, pois é do Senhor. Nada é nosso. E eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão que as escrituras fazem, que a escritura faz, né? Ela diz assim, ó, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba, mas ajunteis tesouros no céu, que lá ninguém pode roubar.
Então, quando nós formos para a eternidade, nós teremos tesouros no céu. E esses tesouros serão resultado da forma como nós lidamos com as nossas finanças aqui na terra, onde nós investimos, aonde nós colocamos o nosso coração. Então, aprendam a lidar de forma correta com o dinheiro de vocês e com esse desejo apelativo que o mundo diariamente faz a nós. E como a Tanara disse, a gente tem o privilégio de ajuntar tesouros no céu. Mas olha que legal que Jesus nos ensina. À medida que a gente vai buscando as coisas de Deus, as coisas dessa vida também são complementadas. E com essa palavra do Igor, eu também agora, Juvenis, deixo para vocês um versículo que se encontra em 2 Timóteo 1,7, que está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, recebe essa palavra para você, deixa ela no seu coração, coloca ela no seu coração, essa palavra, para que a gente entenda que o Espírito Santo, o Espírito que Deus nos deu, ele além de ser de fortaleza, de amor, ele também é de moderação, ele também é de autocontrole. Amém. Juvenis, que vocês guardem essa palavra no coração e chegamos ao fim da lição. Ora, encerrando a aula, Alisson. Amém. Espírito Santo, eu te agradeço por mais uma aula maravilhosa que o Senhor nos deu sabedoria para podermos falar aqui. Que os juvenis eles possam ter entendido tudo que aqui foi falado, tudo que aqui foi ministrado no coração deles, Pai. Que o Senhor os possa dar entendimento e que eles possam guardar isso para o resto de suas vidas. Que eles não venham deixar os desejos da carne, os desejos mundanos atrapalharem nos propósitos e nas obras que o Senhor tem para a vida deles. Eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor os dê um ótimo dia. Amém. 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 Tchau. Tchau.